1 Reis 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas, quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. E as chamou Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. O faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalate e Tadmor no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor e, ao mesmo tempo, queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou os navios, os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Capítulo 8.
Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Hirão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Amate. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme as determinações de Moisés, acerca das ofertas diárias e dos sábados, das luas novas e das 3 festas anuais: a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para as suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Também designou, por divisões, os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. E Hirão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão.